A essa altura do campeonato, você já deve ter assistido Divertidamente 2. Nós também. E juntas vamos trazer aqui alguns pontos que a gente acha que sejam importantes para você também observar aí no seu dia a dia, relevantes, né, em relação a esse filme. E se você não assistiu ainda, a gente já avisa que contém pequenos spoilers, porque não tem como a gente trazer algo de relevante do filme com a nossa análise sem trazer um pouquinho do que tem por ali. E um ponto que ficou muito forte foi aquela questão do senso de si, Sim. né, onde foi construído ao longo da infância uma coisa muito positiva, né, cheia de crenças positivas. Ah, eu sou boa, eu sou amiga. E aí isso com o tempo foi se desfazendo e teve uma reconstrução desse novo senso de si. Então, é bem interessante isso, né? É muito bacana porque, na verdade, todo o cerne do filme se baseia nisso. Né, na concepção do que eu acredito sobre mim, como é essa construção. E aí, no início, como a gente acompanhou, inclusive no Divertidamente 1, sempre foi comandado, né, a cabine de comando sempre esteve comandada pela alegria. E esse cerne foi construído, então, a partir de imagens muito positivas de si. Uhum. Eu sou uma filha muito boa, eu sou uma excelente amiga. E essa construção fazia dela uma pessoa muito amorosa, muito forte também para determinadas situações. E a parte do pertencimento também ficou muito forte, né? É. Que é como se o pertencimento, a sensação de que ela pertencia ao grupo, fazia com que o senso de si que ela tinha era validado. Então, se ela estava com as amigas, eu sou uma boa jogadora de hóquei. Se eu estou com a família, eu sou uma boa menina, né? Eu sou bem educada. Então, aonde que dentro de você, esse senso que você construiu ao longo da sua vida, ainda te define e ainda te impede também de dar passos à frente na vida, né? Aquelas coisas que você ouvia lá na infância, na adolescência. Ah, essa é uma pessoa muito inteligente. Ah, essa é uma pessoa muito criativa. E hoje, na verdade, você também não deixou de ser criativa e inteligente, mas você se vê como uma pessoa mais tímida, por exemplo, uma pessoa que não gosta de ser tão extrovertida. E aonde que você se prende nesses arquétipos que a pessoa aprendeu a ser ao longo da vida, mas não consegue. Não se permite ser algo diferente, né? E o que fica muito marcante e que diferencia o Divertidamente 2 é justamente que na adolescência o senso de si passa a não ser mais construído a partir dessas imagens fortalecedoras, né? Uhum. Eles, na verdade, começam a surgir de questionamentos. E nessa necessidade gigantesca do pertencimento, a ideia é sempre si. Se eu for uma boa jogadora, terei amigas. Se eu for uma boa amiga, eu serei feliz, eu serei aceita no grupo. Então, o senso de si antes, que era baseado nela própria, no comportamento que ela tinha, começou a ser baseado a partir do olhar do outro. Né? Se eu for boa jogadora, então quem que teria que me validar como boa jogadora? A técnica ou as amigas do time? Aí, se eu for reconhecida assim, então ok para mim. Né? É muito interessante a gente poder analisar e perceber o quanto a gente olha para a gente mesmo sempre a partir do olhar do outro. Total. E dificilmente a gente consegue emergir nesse processo de autoconhecimento para entender quem nós somos a partir de nós mesmos. E isso é um preço muito alto também a se pagar, porque quando a gente se reconhece como esse ser único, né, a partir do nosso próprio olhar, a gente deixa de querer corresponder às expectativas dos outros e a gente vive com mais leveza a partir das nossas próprias escolhas. Exato. Tá tudo bem se não me acham boa jogadora, eu vou continuar jogando porque eu me divirto com isso, porque eu sou feliz com aquilo. Claro que eu também vou pagar o preço de não ser uma jogadora profissional. Mas ok, para mim tá ok, porque é o suficiente, né? Exatamente. Isso em todas as esferas da vida. Pessoa bonita, feia, gorda ou magra, alta ou baixa, não importa. Quando a gente quando a gente compra o interessante ponto de vista, né, dos outros, isso nos limita, realmente, a desenvolver habilidades na vida, sejam elas intelectuais, acadêmicas ou de relações interpessoais. E com isso também a gente percebeu numa fala lá que a puberdade é uma bagunça. Foi nesse momento que ela tomou um chacoalhão das emoções base, né, as que estavam já no Divertidamente o primeiro, e a segunda já trouxe aquele chacoalhão. Meu Deus, ansiedade, chegou nostalgia, chegou vergonha, e todo esse movimento, e caramba, e agora, né, que eu acho que é o nosso primeiro grande chacoalhão, né, na puberdade. E aí vem várias descobertas, vem muitas coisas, e a alegria, que era quem comandava a sala de comando, criou uma saída ali, né, para jogar as emoções que eram importantes
para o fundo da mente, onde elas não teriam mais relevância, né? E que o senso dela feliz, o senso de si, seria ali intacto. Então, esse foi um momento que a gente também percebeu que foi crucial, porque, poxa vida, aonde que a gente está querendo se esconder das memórias ruins, das experiências negativas e se esquivar de realmente colocar essas emoções à tona e lidar com elas, né? É feio ter inveja? Sim, mas todo mundo tem um pouquinho de inveja. É feio ter vergonha e você não conseguir se comunicar? Sim, mas todo mundo tem um pouquinho de vergonha e faz parte a gente superar essa vergonha. Então, todas essas emoções, a ansiedade principalmente, todo mundo tem ansiedade, mas aí aonde que ela se torna doença ou não, enfim. É uma questão que a gente tem que aprender a, de fato, olhar para isso. E assim, isso me chama muita atenção porque, na verdade, a gente faz muito isso, né? Aquelas experiências que a gente julga que não foram boas, a gente tem uma tendência a não olhar para aquilo e colocar embaixo do tapete. A alegria no filme foi muito interessante porque ela jogava lá, né? Ela jogava lá no campo do esquecimento, onde não precisaria acessar de jeito nenhum essas memórias que ela consideraria ruim. A questão é que quando a gente acha que está jogando essas memórias lá, elas estão jogadas aqui. Então, em algum momento, elas virão à tona. Não tem como, gente. O tapete, em algum momento, não vai conseguir mais vai estar dessa altura o tapete no chão. Sim, e aí é onde a gente olha também que as memórias que não são, na verdade, ruins, né? Se não tivesse certo e nem errado, se a gente não tivesse tanto julgamento sobre as coisas, a gente talvez conseguiria olhar para todas as coisas que nos acontecem com o olhar de qual foi o aprendizado sobre isso, né? O que isso me ensinou para que eu não passe de novo por uma situação como essa? O que eu levo daqui, né? Exatamente. A nossa tendência sendo abafar, sendo fingir que aquilo não aconteceu, faz com que essa situação se repita muitas vezes em outros formatos. Então, se repetiu ali enquanto eu era criança, aconteceu de uma forma, e na adolescência vem a mesma situação, só que uma outra roupagem, né? E na vida adulta isso continua se repetindo ciclicamente até que a gente olhe para isso, porque nada mais é do que um convite para a gente desenvolver uma habilidade diferente. Então, quando algo chega para você e te desafia, de alguma maneira é a hora de falar, ok, o que eu posso aprender com isso aqui para eu me tornar ainda maior e melhor do que eu era antes disso acontecer na minha vida. Claro que com 13 anos a gente não tem exatamente essa visão. Não. Mas aí está o lugar da psicoterapia, aí está o lugar das terapias e dos processos de autoconhecimento para a gente já começar esse desenvolvimento em todas as etapas da nossa vida, porque seria muito mais fácil, né, amiga? Com certeza. E é muito incrível, assim, que ela teve 2 grandes crises de ansiedade, né? A primeira, ela não aprendeu com a primeira para conseguir trabalhar na segunda. Talvez ela nem tenha identificado de fato que seja uma crise. Exatamente. Como muitos de nós fazemos, tá? Só para deixar bem claro. Então, é interessante porque nessa primeira crise, ela teve um excesso de pensamentos, ela teve um excesso de e se? E se acontecer, e se a treinadora, e se as meninas, e se. E ela ficou com aquele cenário, e foi só quando a alegria se colocou ali, construindo cenários positivos, que ela conseguiu de fato reverter esse excesso de pensamentos e voltar e dormir, né? Foi o momento que ela estava indo ainda para o acampamento lá do hóquei. Então foi bem legal porque a gente consegue perceber ali que muitas vezes a gente tem, naquele momento de fato, a gente está vivenciando uma crise de ansiedade sem saber, realmente é muito complexo a gente identificar aonde é a ansiedade saudável e aonde é a ansiedade doença, né, transtorno de ansiedade. Fica o alerta de aprender, né, com isso, identificar que o seu corpo está sobrecarregado naquele momento, nem que seja só com os pensamentos, não de fato chegou no corpo físico, mas que realmente você use isso para, opa, peraí, algo de errado não está certo, calma, seja, né, respirar aqui, peraí, para conseguir trabalhar essa emoção. Sim, e nesse episódio a gente também já aprende uma ferramenta de alguma maneira. As pessoas falam muito sobre vigiar os pensamentos, né? Sobre buscar trazer essas memórias positivas. E foi justamente a partir de um exercício de visualização. É claro que a Riley não fez isso de forma talvez intencional, porque a alegria estava no comando e fez o processo por ela, mas a gente tendo a consciência de que essa ferramenta existe, é o que a gente vai buscar. Então você pode sim pegar uma visualização, um exercício de visualização, de mentalização no YouTube, no Spotify, tem várias plataformas que trazem isso pra gente, e buscar trazer para o seu corpo uma música com uma frequência positiva realmente, o que acalme ali a sua mente. E isso sem contar o exercício respiratório, né? Prestar atenção na sua respiração, fazer um processo
processo de ir relaxando cada parte do seu corpo. Então vai pensando, olha, meus pés, agora eu estou relaxando meus dedos, estou relaxando minha panturrilha, minhas coxas. Quando a gente faz esse exercício de ficar presente com o nosso corpo, a gente consegue acalmar o excesso de pensamentos, o turbilhão que está acontecendo na nossa mente e começa a também, de alguma maneira, a se questionar. Ah, verdade, isso é verdade? Tá, ok, é uma possibilidade, mas tá tão próximo assim, e se isso acontecer, o que eu poderia fazer? Então, buscar outros mecanismos de enfrentamento, coisas simples, que você não vai precisar de grandes ferramentas externas, mas coisas que você pode fazer por si mesmo, né? E realmente buscar, de alguma maneira, voltar para esse estado de presença do que está acontecendo aqui agora, do que está verdadeiramente sob o seu controle e do que diz respeito àquela situação específica. Perfeito. Então, com isso, a gente viu lá no filme, por exemplo, que o medo se juntou com a ansiedade e falou: oi, nós trabalhamos para o mesmo ser humano, no mesmo time. Então, todos eles estavam ali em prol da Riley. Então, calma, ansiedade. Respira aí, gata, porque assim, a gente precisa lidar com esse ser humano que está aqui. E é muito interessante, porque já na segunda crise de ansiedade, ela teve sim sintomas físicos, né? Ela teve uma palpitação, respiração oscilou, ela ficou ali com a mão no banco, né? Tipo, meu Deus, eu tô aqui, não tô. Então foi um pouco mais tenso ali depois que ela cometeu uma falta no jogo. Então, aonde que são os gatilhos? Isso é importante a gente identificar ao longo da vida, né? Se você tem um transtorno de ansiedade, eu tenho também, estou em tratamento já, inclusive, boa tarde, mas realmente é necessário você identificar, principalmente quando você está em crise, quais são os seus gatilhos. Às vezes é um excesso de pessoas, às vezes é um excesso de estímulos visuais, você está com tela muito tempo inteiro, ou algum cheiro, ou então um som específico, seja de caminhão, de cachorro, não importa. Mas alguma coisa faz com que o seu corpo entre em hiperatividade. E aí, o que é que você pode fazer com isso? Né? A principal ferramenta que eu aprendi ao longo das crises de ansiedade foi trabalhar a respiração. A respiração te volta para aqui agora e também foi o que ajudou a Riley a voltar. Né? Ela estava ali naquela crise, a ansiedade estava a mil ali na sala de comando. Foi interessante porque as emoções todas saíram, né? Se afastaram ali da mesa de comando, a ansiedade estava dando voltas em si mesma, aí só a alegria que conseguiu, e aí quando a alegria se juntou com a ansiedade, tirou ela daquele núcleo que ela estava, um vórtex mesmo de energia, e aí ela voltou e falou: ei, calma, vamos respirar. E aí ela trouxe a Riley para aqui agora, aí a Riley conseguiu respirar, conseguiu voltar, e aí as amigas perguntaram se ela estava bem, e aí ela falou que não. Realmente, claramente não estava, né? E se abraçaram, e a Riley se emocionou, enfim. Então, voltar para aqui agora, estar presente, são detalhes, gente, que muito fáceis da gente usar. Muitas vezes a gente acha que, para eu trabalhar a ansiedade, eu tenho que ter algum totem, alguma coisa que me ajude a voltar. Sim, te ajuda, e é ótimo que tenha esses amuletos, essas pequenas coisas do dia a dia. Mas você é o seu maior totem. Então, voltar para o corpinho, voltar para aqui agora, perceber batimento cardíaco, isso ajuda muito. Tem, inclusive, uma técnica, né, que é baseada justamente nos 5 sentidos que a gente tem. Então, a Jenny fala muito sobre a respiração. Eu confesso que, para mim, a respiração não é a coisa mais fácil quando eu estou nesse movimento. Talvez eu tenha tido algumas crises de ansiedade e elas estão mais relacionadas, para mim, ao excesso de e se's, né? Ao excesso de pensamentos de nossa, e se. E para mim o que ajuda muito realmente é essa técnica dos 5 sentidos, que ela fala, é claro que agora nesse momento aqui eu não lembro exatamente como é, mas você vai fazer, por exemplo, você vai falar 5 coisas que você está vendo, não importa onde você esteja, você vai falar em voz alta que é para te trazer para a presença. Então, fale 5 coisas que você está vendo. Aqui eu estou vendo uma árvore, estou vendo uma mesa, estou vendo folhas, estou vendo o sol. Aí depois você vem para o sentido do cheiro, por exemplo. Né? Você consegue sentir o cheiro de... O que você está sentindo cheiro nesse ambiente? Nossa, gente, aqui está um cheiro assim de natureza, né? E aí tudo isso vai fazendo com que você fique no presente. Aí você vai para o paladar. Qual é o gosto que você está sentindo na sua boca? Eu estou sentindo o gosto do café que eu tomei agora há pouco. Então, quando você faz esse processo de utilizar, ativar os seus sistemas, aí, os seus sentidos, isso faz com que você fique extremamente presente. Inclusive, me cobrem. Já deixa um comentário aqui para a gente poder trazer esse vídeo completinho, te ensinando a aplicar aí a técnica dos 5 sentidos. Muito legal, né, gente? E é interessante também a alegria
quando as emoções estavam no cofre, porque a ansiedade jogou eles para lá, sai daqui, sai da minha vida, me deixa comandar o babado todo. As emoções estavam lá no cofre e aí eles se viram como emoções reprimidas. Olha que interessante, né? A felicidade, né? A tristeza, o medo, a raiva e a nojinho se sentindo reprimidos. Meu Deus, e aí eles se viram ali no cofre com segredos obscuros, né? Com o crush do videogame. Então, o que está aí no seu cofre que na verdade tinha que estar na sala de comando? O que está lá escondidinho, aquele sonho, aquela vontade, aquele desejo, aquela amizade que você busca, aquela, não seja lá o que for que você deseja, lá no fundinho, do fundinho, do fundinho do seu coração, aquele que está lá no seu cofrinho, cadê? E por que ele está escondido? Para quê? O que você está ganhando com isso? E o que você está perdendo com isso? Né? Então é importante também observar onde que a gente está igual a Riley, querendo jogar lá no fundo da nossa mente as nossas coisas que fazem a gente quem a gente é verdadeiramente, né? E viver de fato sem medo. Sim. De ser autêntico, porque isso é libertador. Lá no filme eles liberaram, né, um dos personagens de desenho de quando ela era criança, que inclusive irritou a raiva de uma forma muito incrível, foi muito legal. E tem pequenas coisinhas, pequenos detalhes, sabe, que às vezes a gente joga pro canto porque alguém falou que isso é feio, alguém jogou que a gente não pode, e a gente comprou isso e pronto, guardou lá no cofre e nunca mais tocou-se nisso. Dessa parte que eu acho mais impressionante é que faz realmente parte do nosso desenvolvimento, né? A Riley está justamente na adolescência ali, no início da puberdade. Esse caos que vem nada mais é do que um convite à mudança. E nesse momento eu acredito que a gente está muito buscando pela nossa identidade. Então a gente já não quer se identificar tanto com os nossos pais, né? A gente começa muitas vezes a ir para um confronto, ir para um embate, querer mostrar que a gente pensa diferente, que a gente é muito diferente. E foi muito interessante perceber como eles trouxeram, foi uma sacada muito inteligente, trazer essa coisa de reprimir as nossas emoções, porque é justamente o que a gente faz nesse processo. Porque como eu estou querendo construir esse senso de mim, né? Esse senso não mais baseado no que meus pais dizem sobre mim, mas sobre o que a sociedade agora, porque agora eu estou sendo empurrada um pouco mais para fora de casa, né? Com um pouco mais de autonomia. Então, fica muito interessante você pensar em reprimir aquilo que te torna espontânea, que te torna autêntica, porque a criança, ela é justamente isso. Ela não está nem aí se morreu alguém, ou se está na igreja, ou se está no meio de um ritual importantíssimo. Se ela quer sorrir, ela sorri, né? Ela não tem essa coisa de, não posso sorrir porque morreu alguém. Não, né? Diferente da gente que quer rir, não ri porque... socialmente isso é muito feio. Então, é muito interessante a gente perceber que faz parte do processo de desenvolvimento, né, da identidade, dessa busca da nossa identidade, a gente começar a se validar a partir do outro, a partir do externo, mas é muito importante a gente ter essa consciência, talvez nesse processo agora, nosso eu adulto, né? Realmente, quais são as emoções, quais são as histórias, o que a gente reprimiu tanto, mas tanto. Às vezes a gente está fazendo uma força tão grande para manter isso em segredo, manter isso guardado, que se soltasse, sabe, era muito mais fácil. Liberar assim, nossa, libera. Solta isso e se permita, de alguma forma, acessar um pouquinho mais da sua criança, dessa espontaneidade, dessa criatividade solta, sem tanta cobrança. Vale a pena. Você só tem a ganhar. E, por fim, também uma coisa que nos chamou muito a atenção foi que a felicidade convidou a ansiedade a perceber que o que pode acontecer agora é o que a gente pode mudar. O futuro ainda não existe. Então, ela convidou a ansiedade a se juntar às outras emoções para estudar para a prova de espanhol amanhã. Porque hoje não tem prova, amanhã tem. Mas daqui a 2 anos vai ter prova? Não sei. Vamos nos preparar para o agora? E aí ela botou a ansiedade lá na poltrona, sentadinha, tomando um chá. Né? Então, é muito interessante porque quando você incorpora todas essas emoções, dá lugar para elas, né? Você realmente colocar tudo no seu devido lugar, mas de forma saudável, de forma leve, onde todos sintam que de fato estão ali por uma razão. Todas as emoções que a gente tem, por mais feias que elas sejam socialmente, elas existem dentro da gente e fazem a gente quem a gente é. Então, mais uma vez, essa parte de você ser autêntica só é caro para você, porque para os outros, eles te julgam do mesmo jeito. Se você é ansioso, se você é calmo, se você é preparado, se você é despreparado, se você estudou, se você não estudou.
o mundo te julga de qualquer forma. Então, uma das maiores lições que eu levei do Divertidamente é justamente isso, a liberdade de ser, só ser. Você só ser quem você é. Não te custa nada, te ajuda e você ainda inspira as outras pessoas. Não é pelos outros, é por você, mas também é pelos outros porque as pessoas te vendo, elas falam, uau, ela pode, será que eu também posso? Então, é um ciclo. Com certeza. É essa parte que você traz, assim, que é justamente o final, onde todas as emoções finalmente se reencontram, né? E cada uma ganha o seu lugar, cada uma entra no comando em um momento especial e específico, porque realmente todas as emoções, tudo aquilo que a gente sente pode sim contribuir, inclusive a ansiedade, né? Como a Jane trouxe. A ansiedade, ela parou. É claro que volta e meia ela projetava, nossa, mas e quando ela for casar, se ela não tiver feito parte do time, como vai ser a vida dela? Não vai ter amigos no casamento? Aí a ansiedade falava, mas ela vai casar amanhã? Não, ok. Então com o que ela tem que se preocupar amanhã? Ah, ela tem prova de espanhol. Então você vai se preocupar com aquilo que está realmente dentro do seu controle e de fato no seu momento presente próximo, né? Uhum. A gente não vai no futuro próximo, não no futuro de daqui a 10 anos, que eu não sei se eu vou casar, pelo menos, né? Enfim, então é realmente a gente dar um lugar a todas as coisas, a todas as emoções, a toda a nossa história, entender que tudo faz parte e que tudo isso constrói quem nós somos. E às vezes aquilo que a gente mais tenta esconder de nós é aquilo que vai nos dar o maior recurso para poder seguir adiante e fazer algo de extraordinário. Quando eu falo recurso, entenda isso como a sua força. Às vezes vai ser justamente essa história que você não quer contar sobre você, ou que você não quer aceitar, admitir, que vai ser o seu maior impulso, assim, para te levar para aquilo que você tanto quer realizar. Então, se você parar de tentar tanto esconder quem você é e realmente dar um lugar a todas as suas memórias, sim, eu tive inveja, eu tenho inveja às vezes, sim, eu tenho vergonha às vezes, sim, eu tenho medo, eu fico nostálgica, ai, que tédio, enfim. Se você der um lugar para tudo isso, você vai se perceber muito mais forte, com muito menos medo de vivenciar a vida e a realidade. Vai viver com muito mais leveza, sem dúvidas. Que nem o senso de si, no final do filme da Riley, ele se transformava. Ele era ansioso, ele era feliz, ele era triste, ele tinha raiva. Porque nós somos assim, gente. Nós somos complexos e realmente a gente tem camadas de emoções. Tem dias que a gente está mais feliz, tem dias que a gente está mais triste, tem dia que está mais entediado, não quer fazer nada, tá meio deprê mesmo, né? Que é o tédio deprê. Realmente é sobre isso. É sobre ser. Então, o Divertidamente 2 trouxe pra gente várias reflexões. A gente conversou longamente sobre esse filme. Realmente é muito rico. Foi difícil levantar os pontos para trazer para vocês. A gente queria trazer uns 79, mas enfim, é sobre, queridos. Então é isso, né? Acho que foi um filme realmente extraordinário. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Esperamos que vocês tenham gostado. Tchau!